Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. Nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Discurso de Jesus sobre o pão da vida, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento, e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. João capítulo 6, versículo de 22 a 71. No dia seguinte, a multidão que permaneceu no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: Que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: Que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia.
Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é muito dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito desde o princípio quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, essa é a narrativa do evangelista João sobre discurso de Jesus sobre o pão da vida. Agora faremos um aprofundamento sobre o que a mensagem do Evangelho de João traz de ensinamento para as nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para você não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal e também deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha a respeito dessa passagem. Bem, então vamos aqui fazer a nossa reflexão. Bem, aqui João ele traz novamente, né, um longo discurso de Jesus, né, voltado para os judeus, uma parte significativa de pessoas que testemunharam a multiplicação dos pães. Então, qual que é o contexto aqui? Vocês se recordam, você que faz aí o seu estudo bíblico, ou você que acompanha aqui no nosso canal,
que nós falamos sobre a segunda multiplicação dos pães, não é? E aqui, essas pessoas foram atrás de Jesus não pela sede do evangelho, né? Porque elas queriam ensinamento, mas elas identificaram em Jesus alguém que tinha um poder de garantir alimento, né? E por que que Jesus tinha tanta certeza? Porque Jesus, ele sonda os corações, né? Então, quando essas pessoas estavam ali inquietas à procura de Jesus, ele percebeu, né? Porque a Deus ninguém engana, né? Então ele percebeu que o interesse ali não era por ensinamento, e sim pelos pães que eles comeram e se saciaram, não é? Então, Jesus aqui, em outras oportunidades, a gente vai perceber que Jesus nunca reuniu pessoas para alimentá-las, né? A questão das curas, da multiplicação dos pães, ela é uma consequência, né? Porque Jesus ele tinha sensibilidade que as pessoas ficavam longas horas que tinham fome, né? Então, naquele contexto de um local isolado, né? Normalmente sempre tem crianças no meio, às vezes doentes, né? As pessoas não podem ficar sem alimento. Mas aqui Jesus, ele repreende as pessoas porque eles foram em busca de alguém que poderia garantir alimento, alimento material, quando na verdade a fortaleza de Jesus é o alimento espiritual, né? Então aqui toda a narrativa de João, ela se dá no contexto, né, entre o alimento material e o alimento espiritual. É como Jesus coloca aqui, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E aqui, quando ele fala, né, que Deus Pai o marcou com o seu selo, ou seja, Jesus, ele é o escolhido, né? Ele é o Messias, ele tem o selo, né? Ele foi batizado pelo Espírito Santo com poder de cura, né? Com poder de expulsar demônios, com poder de promover sinais grandiosos entre os homens. Então ele estava marcado com o selo do Pai, né? Ele foi escolhido. Ele é o Deus, né? Mistério Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, olha que interessante, não é? Essas pessoas, elas testemunharam um grandioso sinal que foi a multiplicação de pães e peixes, né? E aí quando eles perguntam o que fazer para trabalhar nas obras de Deus, e quando Jesus responde que eles devem crer naquele que ele enviou, olha o que eles colocam aqui. Que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Olha que povo ingrato, né, gente? Eles viram, eles testemunharam a multiplicação dos pães e aqui eles perguntam, né? Que sinal realizas? Vocês já perceberam que quando você faz um curso, um trabalho gratuito, ninguém questiona nada, né? Só recebe. E aí quando você fala, olha, gente, eu vou ter que cobrar porque eu sobrevivo desse trabalho. E aí as pessoas querem uma lista de exigências para que você dê garantias que você tem capacidade de fazer. É um pouco isso aqui, né? Então as pessoas voluntariamente se alimentaram daquele pão, se maravilharam, mas agora, quando Jesus dá uma tarefa, olha, tudo bem, mas a missão é crer naquele que Deus enviou. Aí eles querem questionar se de fato Jesus foi enviado por Deus. Por quê? Porque Jesus aqui, ele pediu o quê? Uma contrapartida, né? Então, o que que é trabalhar nas obras de Deus? Aceitar aquele que ele enviou. E aí, eles, como eles tinham resistência de que Jesus era essa pessoa que Deus enviou, que ele era o escolhido, e aí eles perguntam, né, por um sinal. E aí eles completam dizendo que os seus pais, né, os hebreus, ali no tempo da peregrinação no deserto, comeram maná no deserto e falam que deu-lhes pão do céu a comer. E aí Jesus vai dizer que quem dá o pão do céu é Deus, não foi Moisés, né? Moisés, ele foi uma ferramenta na naquele sinal.
por meio de Moisés, mas quem promoveu, quem deu o alimento do céu, foi Deus, né? E aí eles falam, então dá-nos sempre desse pão. E aqui Jesus coloca, eu sou o pão da vida. E aqui Jesus, ele vai fazer um discurso onde, por conta da incredulidade, aquelas pessoas eles vão avaliar com uma ao pé da letra, sabe? Então Jesus aqui ele usa algumas comparações, né? Quando ele fala de pão, né? Que quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê nunca mais terá sede. Ele está falando do alimento espiritual, né? Da bebida celestial. Mas, e aí ele afirma, né? Vós me vedes, mas não credes. Veja, nós hoje não temos mais o privilégio de ver Jesus. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus. Veia Jesus, os sinais, e ainda assim não creram em Jesus, né? E aí Jesus, ele fala, né? Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, é em Jesus que se tem a vida, né? Quem vê Jesus vê o Pai. Amém? Mas quando Jesus coloca que eu sou o pão descido do céu, aí os judeus começam a murmurar. Como assim, pão descido do céu? Porque boa parte daquelas pessoas, os mais velhos, sobretudo, eles viram Jesus menino, conhece o pai e a mãe de Jesus, né? E eles falam assim, como assim desceu do céu? Ele não é o filho de José, não é o filho de Maria? Como assim? Porque eles não compreendiam o mistério da encarnação de Jesus, né? Eles viam aquele menino correndo ali no chão de terra e falaram assim, não, ele não desceu do céu, ele nasceu aqui em Nazaré. Porque Nazaré era um povoado. Na verdade, Jesus nem nasceu em Nazaré, né? Jesus nasceu em Belém, né? E muitas pessoas não sabiam. Por quê? Porque, na verdade, Jesus, conforme as Escrituras, ele nasce em Belém. Só que eles vão em Belém, Jesus nasce em Belém e volta para Nazaré. Então, Jesus ele foi para Belém só para nascer. Essa é uma das razões pelo qual as autoridades, os doutores da lei, não acreditavam. Por quê? Porque da Galiléia não nasceria profeta. Mas Jesus não era nascido na Galiléia, ele vivia na Galiléia, ele nasceu de fato em Belém, conforme anunciou alguns dos profetas, né? Bem, aqui Jesus ele fala, né? Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Mas falando aqui no estudo anterior, é sobre essa questão da morte, né? E quando Jesus fala de morte, necessariamente ele não está falando de um corpo sem vida, né? Deus, ele entende a morte como o pecado, né? O estado de pecado é uma morte momentânea. Por quê? Porque nós só temos vida em Deus. Então, se você tem uma vida de pecado, você está morto para Deus. Você não testemunha Deus na sua vida, né? E a vida está em Deus. Portanto, se a sua vida não está conectada a Deus, você está morto, né? Então, Jesus, ele fala que quem crê em mim tem a vida eterna, né? Que os pais comeram maná e morreram. E é fato, né? Quase todas as pessoas que saíram do Egito durante a peregrinação dos 40 anos pereceram, comeram maná, mas morreram no deserto. Porque o maná, ele tinha uma finalidade de alimento, né? Jesus, como pão da vida, ele traz o alimento espiritual, né? Aquele que tem a vida eterna. Então aqui se percebe que Jesus ele faz um contraponto aqui com o pão. Perceberam já isso? Toda essa narrativa de João, ela tem como centro a comparação com o pão. Você se lembra que quando a gente falou
da mulher samaritana ali no poço de Jacó, quando Jesus ele pega a água e através da água ele faz toda uma narrativa. Aqui Jesus está usando o pão, né? Então, desde o início aqui, ele faz toda uma narrativa comparando com o pão. Olha que interessante, né? Como Jesus ele é pedagógico, né? Como ele traz uma abordagem toda cheia de significado para que as pessoas compreendam, né? E sejam curadas. Bem, aí os judeus eles vão além, né? Primeiro, não acreditam que ele é o pão descido do céu porque conhece o pai e a mãe dele. Depois, quando Jesus fala que devem comer a sua carne, eles perguntam, mas como assim? Né? Como é que ele pode dar a sua carne para que a gente coma? Né? E aí Jesus fala, tanto quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, que Jesus está falando da paixão e morte, né? É, toda ela em sofrimento, né? Então Jesus sentiu as nossas dores, né? Ele trouxe para nós atraiu para si, né? Todas as nossas feridas, né? Todo o nosso pecado. Então isso é comer a carne e beber o sangue, né? É viver a paixão e morte de Jesus. Amém? E aí toda essa narrativa, e aí aqui registro local, né? Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Os discípulos acharam que foi uma palavra muito dura, né? Tipo, Jesus pegou pesado, né? É que quando fala dos discípulos, é preciso entender uma dimensão maior, né? Porque aqui, no final, você vai ver que alguns eles vão se afastar, né? Que a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Entendam aqui aquele coletivo. Lembra que quando na Judéia tem a questão dos 72 discípulos? Aqui Jesus está falando ou dos 72 ou de um coletivo maior que porventura estava acompanhando. Não está se referindo aos 12, né? Porque dos 12 só Judas iria se perder. E ainda nesse momento Judas estava no grupo. Portanto, dos 12 não houve nenhuma dissidência nessa narrativa. Então, aqui é o grupo ampliado dos discípulos, né? Porque acharam que Jesus pegou muito pesado. E Jesus sabia o que estava fazendo, né? Jesus não era uma pessoa agressiva, ele era com aqueles que era necessário, né? Porque em alguns momentos você precisa impactar na sua pregação. Algumas pessoas precisam ser chacoalhadas, né, para entender a palavra. Nem todo mundo consegue discernir por um caminho mais pedagógico, né, por um caminho mais suave. Amém? Então, aqui para a nossa vida é muito importante a gente ter sempre essa dimensão, né, do alimento espiritual. No tempo de Jesus, as pessoas, e até hoje, né, associam muito a questão do alimento material, né, de se saciar, saciar a carne, quando na verdade o que nos mantém firmes na caminhada é o alimento espiritual, né? A carne, nós precisamos dela, né? Quando Deus mandou o maná no deserto, as pessoas precisavam se alimentar, mas não é o pão que vem para salvação. Que a gente se deixe alimentar pelo verdadeiro pão, que é o pão espiritual, que a gente possa viver a paixão e morte de Jesus, né? Porque é mais fácil você contemplar e adorar o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, mas é muito difícil você tocar na carne do Cristo sofredor, né? Então nós precisamos viver também o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, que ela nos fortaleça na caminhada e que a gente não queira provar a Deus, né? Porque aqui eles estavam querendo testar Jesus. Que sinais fazes? Mas Jesus já tinha testemunhado. Jesus não tem que ficar provando o tempo todo para nós,
Nós temos que ter fé, acreditar que Ele é o enviado, que é Deus, Jesus, que faz maravilhas em nossa vida. E que a gente não se escandalize, que a gente acredite no processo. Aqui, quando Jesus, no final, ele vê ali que as pessoas estavam murmurando, elas estavam fazendo o quê? Duvidando do processo. Porque o ministério de Jesus, ele era um processo, né? Algumas coisas poderiam ser compreendidas depois, mas naquele momento eles achavam que Jesus não sabia o que estava fazendo. É como se ele tivesse se perdido ali, né, no seu discurso. E Jesus, ele é perfeito, né? E, novamente, eu já falei aqui, vou repetir. Já perceberam que Jesus, ele nunca insiste? Jesus, ele ensina. Mas todas as vezes que as pessoas se afastam, ele não implora para que fique, ele deixa ir. Por questão do quê? Do livre-arbítrio. Algumas pessoas podem até voltar depois, mas a palavra de Deus, ela não é um laço, né? Você tem a oportunidade de acessar a palavra de Deus, mas ela não é um laço para te prender. Você é livre para fazer suas escolhas também, obter as consequências da sua escolha. E muitas vezes a gente quer fazer escolha, mas não quer se responsabilizar pelas consequências. Amém? Então pense nisso também. Então, muita paz, muita luz, que as palavras do Evangelho transformem a nossa vida. Amém? Muita luz na sua vida. Abraço.